Deus quebra o vaso? Sim ou não? É o assunto de hoje. A paz do Senhor Jesus. Você está agora na Sala com Felício. Meus amados irmãos, hoje iremos falar sobre um assunto em que muitas das vezes alguns me abordam e perguntam: Irmão Felício, Deus quebra o vaso? Muitas das vezes ouvimos até mesmo pregações dizendo que Deus quebra o vaso. E normalmente é extraído esse entendimento do livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos lê-lo. Jeremias, capítulo 18, versículo 21 em diante, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vamos ficar apenas com esses 4 versículos. Vamos entender com muita calma o que os 4 versículos estão nos dizendo. Primeira coisa, Deus está chamando o profeta Jeremias para descer à casa do oleiro. Por muito tempo, eu ouvi pessoas abordando outras e dizendo para essas pessoas: você precisa descer à casa do oleiro, você precisa se consertar, desce logo à casa do oleiro. Só que quando olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, nós não vemos um homem que está fora da vontade de Deus descendo à casa do oleiro. Ou seja, quem é que está descendo à casa do oleiro? É o profeta Jeremias, um homem que está na presença de Deus e é um homem íntegro, reto diante do Senhor dos Exércitos. Todos nós conhecemos a vida de Jeremias e sabemos que ele entregou a sua vida ao Senhor. A dedicação dele é tão grande, de tal forma, que alguns até os desprezavam, tais como seus amigos, seus parentes. Todavia, ele estava na vontade plena do Senhor dos Exércitos. Então, primeiro ponto: quem é que desce à casa do oleiro? É aquele que está na presença do Senhor e é íntegro, é aquele que está na vontade de Deus. Não é qualquer um que desce à casa do oleiro. Entendeu isso? Isso é muito importante. Por quê? Porque quem está descendo à casa do oleiro é Jeremias. Não é, exemplo, Sansão quando estava em desobediência. Não é, por exemplo, Eli que não corrigiu seus filhos. Não. Quem está descendo a casa do oleiro é o profeta Jeremias. Conseguiu entender esse ponto? Então não é qualquer um que desce a casa do oleiro. Quem é que normalmente Deus chama para descer a casa do oleiro? Eu vou lhe falar. Normalmente, não é regra, mas normalmente quem é que Deus chama? São os líderes, os pastores, os dirigentes de mocidade, as dirigentes de líder de oração, de grupo da União Feminina, normalmente de oração. Normalmente são esses líderes, essas pessoas que têm se dedicado 24 horas por dia ao Senhor, que Deus chama para descer à casa do oleiro, para receber a revelação do que aqueles que estão ao seu redor precisam ouvir. Revelações essa que vai trazer edificação, bênção, prosperidade, pois todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e as pratica têm sobre si a bênção do Senhor. Entendeu isso? É claro, irmãos, não são apenas eles, mas você, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, no seu curso, Deus te colocou ali como cabeça.
Então, muitas das vezes, Deus faz você descer à casa do oleiro para receber de Deus as orientações necessárias para levar para essas vidas uma palavra que vai trazer edificação. Às vezes, é uma palavra até um pouco dura. Às vezes é uma palavra, olha, Deus conta contigo, se conserte. Para outros, Deus ainda te ama, volte, conte com o Senhor. Enfim, Deus, Ele está chamando os seus Jeremias, me permite usar essa linguagem figurada. Deus conta com você, Jeremias, para descer à casa do oleiro. Você que tem se consagrado, buscado, estado na presença do Senhor. Você é um Jeremias. Segundo ponto interessante. Jeremias não está descendo para se consertar, como alguns falam, desce a casa do oleiro, vai se consertar com o Senhor. Não. Jeremias está descendo a casa do oleiro para receber revelação, para então assim passar essas revelações. Entendeu? Isso é importante. Se Deus falar para você, desce a casa do oleiro, primeiro, você está na presença dele, seguindo os princípios dele, você está íntegro e reto diante dos olhos do Senhor. E se você descer a casa do oleiro, isso implica dizer que você está apto a ouvir a voz de Deus. Não é qualquer um que ouve ou que consegue ouvir a voz de Deus. Somente aquele que está na vontade do Senhor. Jeremias estava nessa vontade do Senhor. Por isso, Deus lhe chamou para descer à casa do oleiro. Ok? Então já falamos sobre 2 pontos. Primeiro, quem é que desce? Segundo, o que vai receber na casa do oleiro? Aí a Bíblia fala que ele desce à casa do oleiro e chegando lá, ele observa e vê que o oleiro está preparando o vaso. Ele está trabalhando na sua obra. E o interessante, na tradução da Bíblia que li, diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Em outras traduções, está dizendo que o vaso se derreteu na mão do oleiro. O correto seria o vaso se desfez. Esse seria o correto. Por quê? Porque o vaso está em formação, não está pronto para ser quebrado ou para se quebrar. Ele está em formação. Então o correto seria o vaso se desfez na mão do oleiro que estava trabalhando no vaso. Então lá vai uma observação. O oleiro não desfez o vaso ou quebrou o vaso. Não. O vaso que se desfez na mão do oleiro. Entendeu aí? Vamos fazer algumas aplicações aqui rápida e bem objetiva. A pessoa aceita Jesus, vem para a presença de Deus, e essa pessoa ouve a palavra do Senhor, os princípios de Deus, e começa a se dedicar àquilo que está aprendendo. Começa a buscar o Senhor, busca o Espírito Santo, recebe dons espirituais e começa a fazer a obra. Foge do pecado, da aparência do mal, e as pessoas começam a observar e ver, nossa, está se tornando um vaso lindo. E Deus começa a usar essa pessoa para evangelizar, para ganhar almas para o reino. Deus começa a usar essa pessoa, porque essa pessoa está começando a ganhar forma. Porém, o inimigo da sua alma, ele não para. É 24 horas por dia lutando contra a sua vida para tentar parar aquilo que você está se dedicando com tanto amor para Deus. Então o inimigo, ele vai investir de tudo para fazer você perder o alvo. E se porventura ele ter algum êxito em suas tentativas, o que acontece? O vaso que está em formação na mão do oleiro se desfaz. O que isso quer dizer?
é que o indivíduo, o irmão ou a irmã, perdeu o foco da obra, perdeu o foco daquilo que Deus estava moldando em sua vida e se desviou do foco. A própria pessoa que se desviou do foco. O oleiro, ele não descarta o barro. Ele, com o mesmo barro, ele começa a dar forma de novo. Porque ele quer aquele vaso. Então lá vai uma palavra profética para a sua vida. Ainda que aconteceu alguma coisa e você perdeu o foco e não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ensaiar o louvor para Deus, não consegue mais ensaiar uma coreografia, enfim, você perdeu o foco, você perdeu o desejo. Deus está falando que Ele não abre mão da sua vida. Ele vai começar a te moldar de novo. Aleluia! E você voltará a ter desejo, prazer na obra de Deus, nas coisas espirituais. Deus ainda conta com você. Você ainda é precioso para Ele. Então entenda, Deus não quebra o vaso. O vaso que se desfaz na mão do oleiro. Acerca de vaso, existe muita coisa na Bíblia Sagrada. O próprio apóstolo Paulo fala que existe vaso para honra, vaso para desonra, dentre muitas coisas. Porém, nós aqui não vamos nos alongar muito, mas iremos gravar outros vídeos falando sobre os vasos. Vaso de honra, vaso de desonra, para que você possa absorver o máximo possível acerca da palavra do Senhor. Então está respondido. Deus não quebra o vaso, tá? Até porque, irmãos, se essa linha de pensamento fosse bíblica, Deus seria um ditador. Por quê? A pessoa não está do jeito que Deus quer. Aí Deus vai lá e quebra o vaso, forçando a pessoa a ser aquilo que Ele quer. Se a própria Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que lhe revela o caminho certo, o caminho da santidade, da obediência. E você, por seu livre-arbítrio, você diz, eu quero viver a palavra de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, ok? Então é muito importante você entender isso. Somos nós, com os nossos atos, nossas atitudes, que vai decidir se vamos continuar sendo moldados por Deus ou se vamos nos desmanchar. Irmão, deixa eu lhe falar algo muito interessante e muito importante. Existem missionários na terra, missionários, servos de Deus, homens e mulheres, que levam a palavra do Senhor. Tem aqueles que levam para o seu município, para o seu trabalho, para outro estado, para outros países e por aí vai. Mas também tem missionários do Senhor no meio da internet. Você sabia disso? Você sabia que você pode ser um missionário do Senhor? Exemplo, você pode pegar essa mensagem agora que você está ouvindo e ao concluir ela, você pode compartilhar nos grupos de Facebook, WhatsApp, para que outras pessoas também possam ouvir esta palavra. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor está te tocando e te fazendo lembrar de alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que esta pessoa é um vaso importante para Deus e que Deus não a quebrou, mas que ela ou ele que perdeu o foco, mas que Deus ainda conta com ele, pois ainda é um vaso precioso para o Senhor. Estaremos dando continuidade em outros vídeos, porque no próprio capítulo 18 do livro de Jeremias tem vários outros assuntos. E um assunto que nós também queremos abordar nesse livro é o Deus imutável. O Deus imutável. Então se prepara, Deus vai falar de uma forma grandiosa com você. Muito obrigado por estar conosco até agora. Não saia, eu quero orar pela sua vida,
Se você está gostando dos estudos que aqui está tendo, se inscreva no canal e ative o sininho. Bondoso Deus e Pai, Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti e eu estou orando por todos os Teus filhos, que nessa hora nos acompanhou através deste canal. Que Teu Espírito Santo desça sobre eles e os renove, de tal forma que eles voltem a orar, a buscar a Tua presença, oh glória, a ler a Tua palavra, louvar o Teu nome e ser um referencial aonde estiver, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Você está agora na Sala com Felício.